Boa noite, meus irmãos. Muito bom chegar aqui. E a gente vem orando pelos irmãos já há um tempo e nos dá muita alegria. É um gozo muito grande poder chegar aqui. Nos alegramos muito. Quero, desde já, apresentar aqui a minha gratidão com a minha família. A igreja em Maringá, da onde viemos, lutamos pela mesma causa, pelo mesmo propósito. E será um prazer muito grande se um dia algum dos irmãos aqui nos visitar lá. Vai ser muito bom receber os irmãos em Maringá, poder de fato ter a contribuição dos irmãos também ali. Muito bem. Eu tenho orado nesses dias para que o Senhor Deus possa guiar, sempre que eu creio que não é algo da minha parte, mas todos aqueles que pregam, ensinam, têm essa luta interior, o que falar e transmitir da parte de Deus. E o Senhor tem colocado no meu coração o que vou nessa noite fazer, né? Essa introdução. Eu disse ao Felipe que se eu puder dividir em 2 etapas, para que a gente cantamos um hino e depois a gente faça novamente a sequência, para que não se torne tão cansativo e os irmãos possam ter proveito também. Muito bem, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth. E eu queria fazer uma introdução aqui, com a paciência de vocês. O livro de Ruth está entre Juízes e o livro de Samuel. O período do livro de Juízes foi um período de quase 350 anos. Da morte de Josué, do primeiro juiz até o último juiz. Segundo os estudiosos, um dos livros mais tristes da história da nação de Israel. Quando nós podemos olhar um povo que presenciou Deus agindo na vida deles, os muitos milagres da saída do Egito, passando por todo o deserto, entrando em Canaã, um povo contumaz, pronto a rebelar contra Deus, pronto a virar as costas para Deus. Nós vamos ouvir muitas vezes ali, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. O grande propósito de Deus é Deus governando o seu povo, um governo teocrático. Deus governando. E nós então encontramos ali o início de uma rebelião do seu povo contra o próprio Deus, querendo ser igual às nações. Então, quando a gente olha o livro de Ruth, irmãos, entre Samuel e Juízes, porque esse acontecimento do livro de Ruth está acontecendo dentro desse período dos juízes. E por que eu vou dizer isso? Um dos personagens desse livro aqui chama Boaz. Boaz é filho de Raabe. Raabe. Aquela mulher que lá na cidade de Jericó, podemos dizer, abrigou os espias. Abrigou aqueles homens que foram lá. Então nós não vamos ser dogmáticos no que desejamos falar, mas pelo menos pensar um período aproximadamente do acontecimento. Alguns chegam a conjecturar que seja nos dias de Gideão, capítulo 6 de Juízes. Pois os midianitas vinham e devastavam a terra e não deixava nenhum produto, nenhum alimento. E como Deus agia, como Deus disciplinava o seu povo? Ora com escassez, podemos dizer assim, de chuva, e a fome. A fome foi um instrumento de Deus, muitas vezes, ao longo do Velho Testamento, para disciplinar o seu povo. Então nós vamos pensar nisto. Mas o que eu quero, pelo menos está no meu coração, é as muitas figuras da igreja aqui. As muitas figuras preciosas que nós vamos encontrar a partir do capítulo 2. Podemos pensar desse Boaz, figura de Cristo. Esse Boaz, homem
em quem há força, Senhor de muitos bens. A preciosidade de olhar, irmãos, uma igreja tirada entre os gentios, no caso de Ruth, para servir a Deus e ser o canal de comunicação. Por meio dela, podemos dizer a linhagem da onde vai vir o nosso Salvador. Irmãos, é extremamente glorioso ver a maneira como Deus trabalha, como Deus age. Então nós vamos ler esse capítulo 1, nessa primeira parte. O livro está contando a história narrada. Nós não sabemos o autor, não tem, tem muitas, talvez, sugestões, mas é melhor ficar com o que a Bíblia fala, né? Não dá nenhuma sugestão, mas o conteúdo do livro. Vamos ler então até o versículo 22. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera ela e suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-a, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou a tua cunhada, ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: Não me intes para que te abandone, e deixa de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim foram, pois,
ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. O que queremos ficar como leitura. E eu gostaria de citar ainda 2 Pedro, capítulo 3. Pedro vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, acho que é verso 18, irmãos. Eu vou ler porque quero fazer uso dessa porção também na palavra de Deus. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como no dia eterno. Ele termina dizendo amém. O grande propósito de Deus para o seu povo. Deus deseja crescimento, conhecimento. Conhecermos o Deus a quem nós servimos. E nesses dias nós vamos pelo menos pensar na pessoa de Ruth, como uma nova convertida, uma pessoa recém-chegada na fé, dando esses passos, desejando conhecer, como Pedro diz, desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Pedro vai falar isso com aqueles irmãos, esse leite racional, para que por ele vades crescendo. Então nós vamos pensar nisso. Mas antes de entrarmos nessa parte, que creio que o livro de Ruth inteiro ele é um livro cativante. Eu gosto muito de história. E essa história aqui, como a história de Esther, nos cativa muito. Quando você olha a história dessa mulher chamada Ruth, como Deus guia cada detalhe, cada circunstância. Um Deus soberano, um Deus que, podemos dizer, está no controle de todas as coisas. É o que nós estamos olhando nesse livro. Muito bem. Uma família moradora de Belém de Judá. É interessante, irmãos, quando a palavra de Deus mostra lugares, nomes, não é nada sem sentido. Tudo tem uma razão, uma causa, e é muito interessante o nome Belém de Judá. Essa especificação. O nome Belém quer dizer casa do pão, irmãos, ou celeiro de pão. Celeiro de pão. Judá quer dizer louvor. Irmãos, está tendo fome na casa do pão. E talvez por ter fome também não tem louvor. Junto com a fome, o louvor foi. Figuras, me permita dizer com muito temor, de muitas igrejas locais deixaram de ser o celeiro do pão, o lugar do verdadeiro louvor. Porque, na verdade, tiraram para fora. No lugar da pessoa divina que deveria ser o pão verdadeiro do céu para alimentar o seu povo, outras coisas, elas foram introduzidas. Elas foram colocadas. Irmãos, nós estamos atravessando os dias de fome. Igrejas locais que se tornaram, me permita dizer,
verdadeiros parques de diversões, onde a atração verdadeira não é o Senhor Jesus Cristo, não é a sua pessoa, não é Ele a verdadeira fonte, a sua palavra, a eminência, a pregação do Evangelho, o ensino das Escrituras. Que verdade solene! É necessário preencher com entretenimentos, com coisas, para que as pessoas sejam atraídas não a Cristo. A casa do pão não tem pão. O verdadeiro louvor não está mais ali. Não é mais aquele ambiente de alegria. Então nós estamos olhando figuras aqui, podemos pensar, olhando para esses dias, o que o Senhor quer encontrar nas igrejas locais. Esses dias atrás nós estávamos pensando em Betânia. As muitas passagens faladas de Betânia, você pode olhar depois com o tempo, Betânia, casa de figos verdes. Você vai perceber que o Senhor Jesus, ele gostava de ir para Betânia, ele ia para Betânia. O que tinha em Betânia? O que diferenciava Betânia de Jerusalém? Porque lá em Betânia, irmãos, ele tem os seus direitos reconhecidos. Lá em Betânia, haviam pessoas, podemos dizer que admiravam o Senhor, apreciavam a sua palavra, apreciavam a sua presença. Mateus 27, o Senhor Jesus está indo, irmãos, enfrentar o Calvário. Você vai encontrar lá em Mateus 27, em Mateus, bem no finalzinho, se eu estiver citando o capítulo errado, mas eu creio que está bem ali. O Senhor Jesus indo pernoitar em Betânia, descansar em Betânia. Irmãos, o ambiente da igreja local é onde o Senhor quer encontrar alegria, regozijo, reverência. Lá em Betânia tinha pessoas que apreciavam a sua palavra, como Maria de Betânia, que dava aos seus pés. Lucas diz que Marta, uma certa mulher chamada Marta de uma aldeia, o Senhor foi para lá, eles os hospedaram em sua casa, Betânia. Que figura preciosa, que a gente pode olhar para as igrejas locais, o que o Senhor deseja encontrar nesses dias nas igrejas locais. Então nós vamos pensar nisto. Esse homem então chamado Elimeleque de Belém de Judá. É interessante, irmãos, quando se faz referência um homem de Belém de Judá. Provavelmente fosse uma família, podemos dizer, de recursos, que tinham recursos financeiros, mesmo no meio daquela guerra, mesmo no meio daqueles conflitos de fome. O que levou Elimeleque a deixar Belém de Judá? A procurar em Moabe. Agora nós temos que pensar a origem dos moabitas. Aonde aconteceu a origem dos moabitas? Nós pensamos lá em Gênesis 19. O relacionamento de Ló com as suas filhas, ao sair de Sodoma. As suas filhas vendo aquela situação desesperadora, pensando talvez que ficassem, podemos dizer, que não iam ter como gerar filhos, a linhagem delas embebedaram o seu próprio pai com vinho e relacionaram com o próprio pai, as duas filhas, lá em Gênesis 19. E nós temos então ali o início de Moabe, nascendo de uma relação incestuosa das filhas com o pai. Nunca foi o propósito de Deus que o seu povo se misturasse com as nações.
Mas é interessante, irmãos, no livro de Gênesis, nós temos a origem dos filisteus. Os filisteus, da onde eles... a origem deles, a gênesis deles, lá no livro de Gênesis. Parentes dos filhos de Noé. E nós vamos olhando então e vendo povos que tiveram origem ainda lá atrás. Mas que Deus agora determina que haja uma separação. Nós vamos olhar em Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 11. Em Deuteronômio 7, de 1 a 11, Deus não colocou os moabitas nessa relação de povos que o Senhor queria que fossem separados. Verso 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os igazeus, os amorreus e os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus te tiver dado diante de ti, para ferir totalmente as destruirás, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Nós não temos aqui, nesse capítulo aqui, orientação de Deus com respeito a Moabe. Mas agora nós vamos para o capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 3. Nenhum amonita, nem moabita, entrará na congregação do Senhor. Deuteronômio 23, 3, tá, irmãos? Perdão. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar. Então nós estamos olhando aqui, se lá não encontramos, aqui nós temos então uma luz da parte de Deus com respeito aos moabitas. Meus irmãos, era uma nação idólatra. O seu Deus era Quemós. Era sacrificado, sacrifícios humanos oferecidos a Quemós. Nós estamos olhando aqui uma família deixando o celeiro do pão para ir para Moabe. Mas, meus irmãos, me permita dizer, quando você vê famílias, irmãos, deixando esse ambiente da casa do pão e indo reunir no meio das denominações, encontrando deleite, parece que não entendeu, não compreendeu a simplicidade devidas a Cristo. Porque Paulo falou, olha, eu estou zeloso por vós. Assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados e corrompidos os vossos sentidos. Começa pela mente. Imagine bem um pequeno grupo de pessoas reunindo. Um grupo insignificante, pequeno, se esforçando, regularmente reunindo ao nome do Senhor. Um crescimento pequeno, olha para um ambiente inchado, cheio de gente, galpão, os chamados cultos animados, muitas coisas, muito entretenimento. E as pessoas então costumam erguer os seus olhos, olhar para esses ambientes
E quantos que nós temos visto, irmãos, caminhar para esses lugares, deixando a casa do pão, deixando Belém e indo para Moabe. Estou olhando aqui para Elimeleque. O seu nome, irmãos, quer dizer meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Todas as vezes que alguém chamasse Elimeleque, já tinha em mente o significado do seu nome. Meu Deus é rei. Eu estou submisso a esse Deus, a orientação dele. Ele provou ao longo dos tempos que ele é poderoso para nos sustentar, seja como for, aconteça o que acontecer. Irmãos, a pandemia que nós atravessamos ela, revelou muitas coisas. Revelou a incredulidade. Revelou a falta de fé no coração dos salvos. O pavor, o medo. Eu não tenho dúvida de que muitas vidas foram ceifadas, mas nós percebemos uma mudança de rota. Irmãos, algumas igrejas ainda não se recuperaram, meus irmãos. Reuniões morreram em muitos lugares. Reuniões que não voltaram. Igrejas que foram esvaziadas. Então nós estamos olhando aqui, a gente olhando para esse homem chamado Elimeleque, meu Deus é rei. Deveria expressar a confiança nesse grandioso Deus, mas esse homem delibera, ele com a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixar Belém e ir para Moabe. A ideia, irmãos, era passar um período curto de tempo, não era ficar lá. A ideia de peregrinar, passar ali um curto período de tempo. E saíram de Belém e foram. E o que nós vamos então pensar daqui para frente é os acontecimentos que vão se dar com essa família. Irmão, será que nós temos visto a mão de Deus operando nos nossos dias? Nesse ambiente da igreja do Deus vivo, ele falou que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela é a igreja do Deus vivo. Irmãos, seria muito bom nós trazermos isso na nossa mente. A igreja do Deus vivo. Irmãos, esse Deus age, ele fala. Será que nós temos visto Deus agir em correção, em disciplina? Será que nós temos visto essa poderosa mão de Deus agir nesses dias? Eu não tenho dúvida. Ação de Deus. De repente Deus age. Tirando alguém fora do seu tempo. Levando alguém. Desejando despertar na igreja, no seu povo, irmãos. Que a sua atenção volte para Ele. Então nós vamos pensar nisso. O nome de Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei. O nome Noemi quer dizer agradável. Agradável. Essa mulher vai nos ensinar, vamos aprender com ela lições. O nome Malom quer dizer doente. É um dos filhos do casal. Malom, doente. Será o que acontecia com essa família, que esses filhos tiveram esses nomes, com esses sentidos? Seria escassez de alimento? Seria doença? Malom quer dizer estar doente. Irmãos, quantos irmãos doentes? Quantos jovens doentes? Que você não vê interesse nenhum pelas coisas espirituais. As conversas giram em torno de tudo, mas menos das coisas de valor eterno. Estar doente. O Quilion é desfalecimento. É alguém desfalecido. Que experiência esse casal estava passando?
Irmãos, nós sabemos que a vida conjugal, ela é, vamos assim dizer, cercada por muitas experiências. Todos os que casaram aqui sabem, em pequenas, médias e grandes. A vida conjugal vai trazer experiências. E algumas serão dolorosas. Algumas serão amargas. Mas o Senhor está presente ali, irmãos. Quando o Senhor está presente ali, aquele cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Cristo no meio. O que nós estamos olhando aqui é um casal deliberado, depois de uma conversa, nós vamos para Moabe, nós não vamos ficar em Judá. Nós não vamos esperar providência, nós vamos antes. E quando então o escritor diz aqui que o nome dele era Elimeleque. Meu Deus é rei, mas eu não me sujeito. Eu não estou pronto a passar pelas crises que a vida vai trazer. Irmãos, quantos irmãos na semelhança de Elimeleque? Irmãos, todas as vezes que eu agi independente de Deus, eu estou dizendo que esse Deus não é fiel. Esse Deus não é aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Às vezes nós reclamamos com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso vizinho, com o nosso amigo. Falamos de alguma coisa. Reclamamos como qualquer outra pessoa reclama. Nós estamos dizendo que esse Deus não é fiel. Não é fiel. Então, todas as vezes que alguém chamasse Elimeleque por nome, era isso que vinha à mente. Então, eles estão indo, eles deixaram Judá para ir para os campos de Moabe. Era uma experiência curta. Vamos passar um tempo, só que até que as coisas melhorem. E nós voltamos então. A experiência trágica acontece no verso 3. Morreu Elimeleque. A primeira morte. A primeira morte daquela coluna, daquele homem, lá em Moabe. Irmãos, às vezes Deus age em graça, mas Ele age em disciplina. O grande propósito de Deus é chamar a nossa atenção para Ele. É nos trazer de volta. É nos colocar no trilho. É nos trazer para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A primeira morte é de Elimeleque. E Noemi ficou desamparada com seus 2 filhos. Desamparada. Agora, aquela mulher, 2 filhos. E o que nós encontramos em seguida, irmãos? O que nós encontramos em seguida é que aqueles 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Aqui tem bastante jovens aqui. Jovem, a palavra de Deus diz que não vos ponhais em jugo desigual com o infiel. O jugo desigual, irmãos, tem sido um desastre na vida das igrejas locais. E quero dizer ainda mais. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, não bastava simplesmente casar crente com crente, mas casar no Senhor. Ele termina o capítulo 7. No Senhor é diferente. Porque a ideia talvez de casar, mas o irmão está casando com a irmã. Quantos casamentos, meus irmãos, mesmo dentro da igreja local, um jugo desigual, um espiritual e um carnal. Irmãos que vão se arrastar a vida inteira, não irão servir ao Senhor em comum acordo, porque um pende para um lado e outro para outro. Mas o que nós estamos olhando aqui são 2, podemos pensar assim, 2 judeus, pessoas que conheciam a Deus, casando com mulheres moabitas, irmãos.
Não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus. E eu quero conjecturar aqui, quando o Elimeleque morreu, talvez Noemi tivesse pensa de voltar para ajudar. Vamos voltar. E os seus filhos agora, numa fase já de namoro, de tomar decisões de casamento, não, mamãe, nós arrumamos aqui, nós estamos em compromisso. São moças boas. São moças que agora, de alguma forma, expressam o temor de Deus, porque nós falamos que nós conhecemos o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Depois que nós casarmos, nós voltamos novamente para ajudar. Estou conjecturando, tá, irmãos? E o que nós encontramos no texto, irmãos, eles ficaram ali 10 anos. 10 anos. Será que alguém pode ficar longe, irmãos, da comunhão da igreja local? Será que você conhece alguém que a comunhão da igreja local não tem sentido para ele? Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, esse chamado é muito alto. Alguns irmãos que não valorizam esse lugar que eles estão colocados, sentados, não apreciam isso. 10 anos. Eu conheço famílias, eu conheço irmãos, eu viajo para o norte do Mato Grosso, e eu visito algumas famílias, que os homens foram atrás de terra. Eu me lembro de um irmão que já faleceu, ele disse que, uma expressão até forte, crente minhoca. Eu custei entender que era isso. Aonde tem terra, eles estão lá, eles estão atrás. Aonde abrir o campo, eles vão. E eles não se importam em levar a família para esses lugares. Eu conheço muitas irmãs que estão em lugares que os maridos já morreram. Elas não foram porque queriam ir para lá. Elas queriam estar na companhia junto de uma igreja local. Mas os seus esposos as levaram para longe. Então aqui agora nós temos os resultados. Versículo 5. E morreram também ambos, o Malom e o Quilion. Morreram. Nós não sabemos as causas. Não sabemos se foi no mesmo período juntos, mas morreram. Irmãos, a mão de Deus poderosa, agindo. Paulo vai dizer aos Coríntios, por haver entre vós fracos e doentes, há muitos que dormem. Que verdade! Muitos dormindo, vidas sendo tiradas. Como Deus quer chamar a nossa atenção para Ele. Agora temos uma mulher desamparada. Perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos e agora ela tem 2 noras. Eu queria fazer esse tempo aqui, nós podemos cantar um hino, e se assim for possível, e a gente podemos cantar um hino. 439, meus irmãos. Certamente me seguirá até o fim. A vontade vencer o Senhor. Certamente me seguirá até o fim.
fazer um exercício com a voz e poder mais uma vez os irmãos suportar mais um pouquinho, alguns minutinhos. Então, chegamos a um ponto agora em que Noemi, aqueles que partiram em 4 pessoas, agora só resta uma. E agora ela tem 2 noras, 2 viúvas. Será que tem alguma viúva aqui, irmãos, também, nessa noite aqui? Alguma irmã que não tem o seu esposo lá? A gente conhece algumas irmãs que perderam seus esposos, ainda novas. E Paulo diz que quer que as mulheres viúvas mais novas se casem. Importância disso, né? Nós vamos pensar nisso. Mas aqui nós estamos olhando e pensando, há uma tragédia familiar, Deus está agindo. Se a igreja é o lugar do Deus vivo, Ele vai agir, irmãos. Podemos descansar em Deus. Um certo lugar, os irmãos passavam por uma luta muito grande com um irmão, e aqueles irmãos reuniram com aquele irmão diversas vezes, e aquele irmão contundente, pronto a rebelar contra aquela liderança daquela igreja, e aqueles irmãos então continuaram orando, irmãos, orando, porque aquele homem era bastante iracundo. E resumo para os irmãos, passado do dia da conversa, passado 4 dias depois, numa quarta-feira, aquele homem, em um acidente de atropelamento, ele morre. Meus irmãos, Deus age. Esse é a igreja do Deus vivo. O reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós estamos falando de um acontecimento em uma família, 3 mortes, sequencial. Não há casos, Deus está agindo. Agora, no versículo 6, diz assim no versículo 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. A casa do pão tem pão novamente. Ah, irmãos, como é bom ouvir de igrejas locais que os irmãos deram o lugar do Senhor que haviam sido tirado. Como nos alegra a alma. Como é bom saber que a atração é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa suficiente. As reuniões não precisam ser enfeitadas, porque as pessoas são atraídas a Ele, por Ele. A pregação do Evangelho é suficiente. Os irmãos têm prazer, têm gozo, têm alegria em ouvir a sua palavra. Como é bom. A Noemi ouviu que lá em Belém o Senhor havia novamente dado pão ao seu povo. E ela então está resoluta em voltar. Voltar. Irmãos, voltar não é algo tão fácil. Tomar decisões não é algo tão fácil de voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Tem preço, tem custo. Voltar para a centralidade de Cristo, irmãos, não é algo tão fácil. Lugar que nós abandonamos por descuido, não vai ser fácil, vai ter um preço a ser pago, meus irmãos. Então essa mulher ouviu que lá em Belém o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Então Noemi agora vai comunicar com as suas noras. Uma outra coisa que quero mencionar aqui, nós vamos aprender do relacionamento de uma nora com a sogra. Aqui tem muitas noras e futuras. Que coisa interessante, né? Porque parece que, mas isso é um tabu. Não, isso é uma verdade. É o que Deus deseja. É o propósito de Deus. Então nós vamos pensar nisso. Então essa mulher, mesmo vivendo em uma situação de desespero, sofrimento, uma coisa nós aprendemos com Noemi. Noemi testificou e testemunhou desse Deus vivo lá em Moabe. O seu testemunho. Nós temos aqui 2 mulheres dispostas
Versículo 7. Por isso saiu do lugar onde estava e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então eu queria pensar um pouquinho aqui no custo do discipulado. Seguir a Cristo. Olhar para Noemi agora e ver também o que implica em seguir a Cristo. Nós vamos olhar aqui em figuras duas pessoas que professam fé em Deus. Nós vamos olhar para duas pessoas que vão ter sentimentos iguais, semelhantes, mas que vão ter reações diferentes. Então, Noemi agora, vai dizer para suas noras, verso 8, disse Noemi às suas noras, ide voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Por que não falou da casa de seu pai, mas da casa de sua mãe? Porque as mulheres têm, eu diria até na parte do sentimento, a facilidade de uma mãe comunicar com uma filha. Noemi é sábia, os conselhos de Noemi são conselhos sábios. E nós estamos então vendo Noemi aconselhando as suas noras a voltarem. Porque Noemi está pensando lá em Judá, são duas moabitas, como duas viúvas moabitas iriam, na mente de Noemi, iriam ser recebidas lá em Judá. Como elas iam encontrar um casamento em Judá? Está na sua mente. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seus maridos, e beijando ela levantaram a sua voz e choraram. Queria destacar a primeira reação, choro. Às vezes, irmãos, alguém diz que, olha, quando alguém chora, durante uma pregação do Evangelho, é porque se converteu a Cristo. Nem sempre. Nem sempre lágrimas quer dizer arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento produz lágrimas. O verdadeiro arrependimento pode sim produzir lágrimas. Mas nós estamos olhando aqui, as duas noras estão chorando. Chorando. Quando Noemi falou, apresentou as dificuldades, ela vai continuar. Verso 10. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. As duas falaram. Há uma disposição de Ruth e da outra nora. A órfã. A órfã, não, nós vamos também. E o custo do discipulado é assim, irmãos. Na medida em que nós vamos andando, nós vamos conhecendo. Abrem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Capítulo 14. Paulo, pregando o evangelho naquela região de Listra e Icônio. Lucas vai escrever a história e Lucas diz então, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquelas cidades e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora, abre comigo em capítulo 16. Verso 1. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. É a mesma região, irmãos. Eu diria que quando a peneira passou, a peneira da prova, quando Paulo falou que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, eu não quero isso. Eu não quero adversidade. Eu não quero tribulação. Daquele número sobrou Timóteo, um jovem. Então, quando de fato a fé é testada, quando a fé é colocada em prova, que nós vamos olhar aqui, há uma reação. E Noemi, então, está sendo esse instrumento de Deus para falar com as duas noras. Verso 11, Noemi vai dizer,
Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que você dê por marido? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido, e ainda que tivesse tendo esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi aqui, ela é usada para falar com essas noras das dificuldades, das provas, e falando também da questão que ela não tinha mais nada para oferecer, nada. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: olha, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se alguém me seguir, se alguém me serve, siga-me. E se alguém me servir, Deus o honrará. São essas palavras do Senhor Jesus. E aonde estiver o meu servo, a importância desse seguir a Cristo. Agora, irmãos, observe bem, quando Noemi apresenta as dificuldades, ela apresenta também aqui algo que eu queria ver com os irmãos em Deuteronômio 25, uma lei que tinha do levirato. É interessante olhar isso aqui, rapidamente. Verso 1. Quando irmãos morrerem juntos, e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho, de fora do seu cunhado. Estará com ela, e a receberá por mulher, e fará obrigação de cunhado para com ela. A lei do levirato. Mas nem isso Noemi tinha para oferecer. Ela não tinha mais ninguém para oferecer para aquelas noras. A lei mostrava assim. Mas Noemi está mostrando que ela não tinha esperança. Ela está mostrando a sua real condição. No verso 14, nós temos mais uma vez a reação das duas noras. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Lágrimas. Ambas estão reagindo igual. Às vezes a gente vê reações em pessoas que nos comove. Mas temos que ter sabedoria de Deus, irmãos, para entender, pedir ao Senhor que nos mostre, porque, irmãos, falsas profissões de fé, igrejas, me permita dizer, locais, pessoas que têm profissão de fé à semelhança de Orfa. E eu diria, irmãos, comendo pão e bebendo vinho, sem nunca terem nascido de novo, meus irmãos. Não há crescimento, não há desenvolvimento, não há um sentimento verdadeiro. A igreja luta e carregando essas pessoas quase que nas costas, mas essas pessoas não se desenvolvem, são verdadeiras órfãs. Então Noemi vai mais uma vez falar com essas noras. Verso 16. Ou melhor, verso 15. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo. Ou melhor, verso 14, que eu pulei, irmãos. Então levantaram a sua voz e choraram. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Temos Orfa agora caminhando para trás. Orfa desistindo da jornada de voltar, de acompanhar. Será que nós conhecemos pessoas assim, à semelhança de Orfa? Não tenho dúvida, mostraram reação, choraram, deram passos para frente, mas agora estão andando para trás. Irmãos, que triste.
Mas nós vamos olhar então agora e ver algo interessante, a verdadeira fé ligada ao verdadeiro Deus, quando a nossa fé está depositada unicamente em Cristo. A Noemi agora vai falar com Ruth. Disse Noemi a Ruth: a tua cunhada voltou. Volta tu também após a tua cunhada. E Ruth, porém, respondeu: não me intes para que te abandone e deixe de seguir. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Paulo falou para Timóteo: lembra que fizestes uma boa confissão diante de Deus, diante das testemunhas. Uma boa confissão. Aquela mulher estava resoluta a seguir em frente. Eu li uma ilustração que um conquistador de terras chegou no México com 10 navios. E esse homem chegou no México para conquistar aquelas terras, com 10 navios, com 7.000 soldados. E após chegar naquele porto, a primeira coisa que fez ao desembarcar com aqueles soldados foi colocar fogo nos navios. Porque não tinha em mente em voltar para trás. A ideia era avançar para a guerra, ir para frente. Que coisa preciosa. Só havia um pensamento no coração de Ruth. Eu estou resoluta, eu estou disposta, eu sei do preço que vai ser pago. Ruth está confessando exatamente isso aqui. Aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O coração de Ruth, meus irmãos, ele foi atingido. O coração de Ruth foi atingido no âmago da sua alma. Um coração conquistado. Ruth sabia. Ela está disposta a quebrar todas as pontes que ligavam ela a Moabe. Eu não vou voltar para trás. Será que nós não temos deixado pontes em algum lugar que nos leve de volta? E agora ela vai dizer: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, separar-me de ti. Depois daquela confissão, queria que vocês olhassem comigo em Lucas 14, rapidamente, para a gente encerrar esse tempo aqui. Lucas 14. Versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O custo não é baixo, não. O Senhor não nos chama para pagar um preço que não tenha valor. A vida cristã é uma vida, eu diria, nós estamos em uma guerra. Nós não estamos debaixo de uma estufa, numa sombra. Nós fomos para um campo de guerra. E o Senhor Jesus fala de algo aqui. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A vida cristã, ela terá realmente momentos angustiosos, em que a cruz vai pesar, a cruz não dobra, a cruz não é polida, a cruz causa sofrimento, opróbrio, a cruz separa. É interessante o que a cruz causa em nossa vida. Agora quero dizer, olha o verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para se ver se tem como que acabar? Para que não aconteça depois de haver postos os alicerces, e não podendo acabar, todos que vierem a começar a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ah, meus irmãos, quantos maus testemunhos. Eu não esperava que fosse assim.
Eu não pensava que a vida cristã fosse uma vida dessa forma. Quantas pessoas que eu conheço, você conhece, que deram 10 passos para trás. Mas nós estamos olhando para uma mulher resoluta, ela está disposta a quebrar todas as pontes dos seus sentimentos familiar para ligar com um outro povo que não é o seu povo. Então essa é a história de Ruth, uma mulher tirada entre Moabe, da cidade de Moabe, e elas estão voltando. Eu só queria, só para que a gente olhasse aqui o verso seguinte, verso 19, assim pois foram ambas, até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Talvez a aparência de Noemi devesse ter mudado, né, irmãos? Uma mudança. Cheia, ela partiu, vazia. Ela está voltando agora, irmãos, depois de um período, ela está num processo de restauração. É muito bom, irmãos, quando a gente pode olhar para o seio de uma igreja. É muito triste quando a igreja tem que anunciar a disciplina de um irmão, um irmão, uma irmã sendo disciplinada, afastada da comunhão. Mas como é gostoso ver os irmãos anunciando o retorno de alguém, publicamente. Aquele irmão, aquela irmã está voltando. Nós estamos olhando, vendo uma mulher voltando, buscando o caminho da restauração com esse Deus vivo. E a cidade se comoveu. Eu queria terminar aqui. Será que o nosso coração se comove, irmãos? Em olhar, em ver pessoas fora desse ambiente da comunhão do povo de Deus? É uma pergunta. E a Noemi, então, não me chamai Noemi, chamai-me Mara. Irmão, essa mulher reconhece. Agora, essa mulher está debaixo da potente mão de Deus. Ela vai se humilhar perante a potente mão de Deus, porque ela reconhece que é o Deus Todo-Poderoso que está agindo na sua vida. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar de volta. Eu conheço famílias, eu conheço irmãos, que as mãos de Deus agiram com eles. Agiram. E disciplina, irmãos, louvado seja Deus porque Ele nos disciplina, porque se somos disciplinados é porque somos filhos. Que filho há que o pai não disciplina, meus irmãos? Eu conheço famílias que foram restauradas depois de um período de prejuízo espiritual. Famílias que agora são úteis nas mãos de Deus. Podem falar, podem testemunhar, porque eles foram disciplinados por Deus. Verso 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. É essa mulher que nós vamos aprender com ela. É essa mulher que vai nos ensinar muitas lições preciosas do valor de uma igreja de Deus. Pertencer a uma igreja de Deus vale a pena. Vamos olhar em figura aqui. Boaz é uma figura de Cristo. Quantas pessoas que ainda não entraram nos campos de Boaz? Se o nosso Boaz é Cristo, Deus está esperando que eu entre nesses campos, que eu busque alimento nesses campos, que eu valorize esses campos, que a igreja local, meus irmãos, seja alvo prioritário da minha vida, seja o oxigênio que eu vou respirar durante os dias em que eu viver. Nós vamos olhar isso em Ruth. Ruth vai nos ensinar lições de perseverança. Que o nosso Deus assim nos ajude. Amém.